Continuando o nosso ano bíblico, hoje Jeremias capítulo 4 a capítulo 6. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeieis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingei-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganastes a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ah, ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando tereis de ver a bandeira? Terei de ouvir a voz de trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz.
Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão. Porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? E te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro, e alarga os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primíparas em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Capítulo 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Dai volta às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado. Porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém não de todo, tirai-lhe as gavilhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim, a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele. E nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumpriram contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes.
comerão a tua sega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde, contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas e os vossos pecados afastam de vós o bem. Por que entre o meu povo se acham perversos? Cada um anda espiando como espreitos passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos, enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando estas coisas chegarem ao seu fim? Capítulo 6. Jerusalém será sitiada. Fugi, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque do lado do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, disponde-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Disponde-vos e subamos de noite e destruamos os seus castelos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só opressão há no meio dela. Como o poço conserva frescas suas águas, assim ela a sua malícia. Violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam?
Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará contra eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabar e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem do norte, vem da terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos. Angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saias ao campo nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e aterrou por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo, qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhe chamarão, porque o Senhor os refugou. Bom dia, que Deus o abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.